Fala pessoal, como é que estão os estudos? Tudo bem? Na aula de hoje estudaremos sobre a responsabilidade do Estado. Vem comigo aqui, vamos aprender um pouco sobre isso. Olha só, o tema de hoje é responsabilidade civil do Estado, também chamada de responsabilidade extracontratual, ok? Vamos lá então. Nós temos aqui, primeiramente, o conceito de responsabilidade civil do Estado, ok? O conceito de responsabilidade civil do Estado nós encontramos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá bom? Vejam bem. Responsabilidade civil do Estado é a obrigação estatal de reparar danos causados a terceiros em razão de comportamentos lícitos ou ilícitos ou atividades materiais. O primeiro aspecto que nós precisamos prestar atenção aqui é que comportamentos lícitos geram responsabilidade do Estado. Até mesmo atividades materiais podem gerar responsabilidade civil do Estado. Importante nós analisarmos também aqui que terceiros podem ser particulares, até mesmo servidores públicos. Nós já tivemos casos aí de jurisprudenciais de militares das Forças Armadas que sofreram acidentes e o Estado teve que vir a reparar esses danos causados, ok? Nós tivemos aqui, dentro da ideia de responsabilidade civil do Estado, uma evolução histórica dividida em 3 fases, ok? A primeira fase é a chamada irresponsabilidade do Estado. Essa irresponsabilidade, ela perdura durante os regimes absolutistas até o século XIX. Aqui o Estado não era responsável pelos seus atos. Nós tivemos uma segunda fase, que é o chamado período de responsabilidade subjetiva, baseado em leis civilistas, ok? Essa responsabilidade vai ser baseada em leis civilistas e vai perdurar do século XIX até 1946, na Constituição Federal de 1946. Nesse período, nós temos uma responsabilidade do Estado que é baseada em 4 requisitos. Nós temos o primeiro requisito, que é o ato ou conduta, nós temos o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e ainda nós tínhamos a necessidade de provar o elemento subjetivo, ou seja, provar a culpa ou dolo. Então, era necessário provar que o agente público era culpado, ou seja, que o Estado agiu com dolo ou culpa. Ok? Nós tivemos depois uma evolução dessa teoria a partir de 1946 e principalmente fortalecido com a Constituição Federal de 1988. Certo? É a terceira fase, que é considerada a responsabilidade objetiva do Estado, baseada já em teorias publicistas, ou seja, de direito administrativo. Nós encontramos aqui 3 requisitos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Primeiro, o ato ou conduta, o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não é necessário provar aqui nesse ponto o elemento subjetivo dolo ou culpa, tá bom? Vejam bem, a Constituição Federal de 1988 adota como regra a responsabilidade objetiva do Estado. Nós vamos encontrar essa responsabilidade objetiva nos atos comissivos, nos atos de ação. Mas a responsabilidade em casos de omissões ainda continua sendo a responsabilidade subjetiva. Tá bom? Então, nós temos, a partir da Constituição de 88, como regra, uma responsabilidade objetiva, né, que está determinada lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá bom? Mas em casos de omissão, as jurisprudências do STF são no sentido de que a responsabilidade ainda continua sendo subjetiva. Há necessidade de provar dolo ou culpa em relação à conduta do Estado. Ok? Vamos lá, então. Certo, pessoal? Então, nós vimos que a última fase da responsabilidade do Estado é a chamada responsabilidade objetiva. Nós temos aí, então, a teoria da responsabilidade objetiva, que possui 2 vertentes, ou 2 teorias. Okay? Nós temos a teoria do risco administrativo e a chamada teoria do risco integral. A Constituição Federal de 1988 adotou como regra a teoria do risco administrativo, no qual o Estado sempre responderá de forma objetiva pelos seus atos comissivos, ou seja, atos de ação, sejam eles lícitos ou ilícitos, jurídicos ou materiais. Ok? Essa teoria é considerada pela doutrina menos vantajosa para a vítima, porque ela admite as chamadas excludentes de licitude. Ou seja, existem situações onde o Estado não irá responder de forma objetiva, ok? Porque se admite as excludentes. Quais são as excludentes que nós temos, então? A chamada força maior,
caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros, ok? Então, nessas situações onde estiver previsto essas excludentes, o Estado, então, deixa de responder, ok? Mas vejam bem, tenham muito cuidado, porque a culpa concorrente, ela não gera excludente de responsabilidade do Estado. Então, vejam bem, só vamos ter excludentes nessas 3 hipóteses aqui. No caso da culpa concorrente, onde a vítima e o Estado concorreram para a causa do dano, não vamos ter, então, a chamada excludente de responsabilidade. O Estado vai responder de forma proporcional ao dano causado. A segunda teoria que nós temos é a teoria do risco integral. Ela é uma teoria mais vantajosa para a vítima, segundo a doutrina, mas não é aquela que foi adotada pela Constituição Federal de 88, por não admitir excludentes de ilicitude, ok? Então, a preocupação da Constituição Federal de 88 é que o Estado não fosse aí um amplo garantidor de tudo que acontece na sociedade. Então, o Estado vem a responder, mas se admite excludentes em casos aí que não houve a comprovação de atuação em relação ao Estado, né? Então, por exemplo, num caso de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, deixaria então o Estado de ser responsabilizado por aquele dano causado, ok? Mas essa teoria aqui do risco integral é uma teoria que não admite excludentes de ilicitude, ok? A doutrina traz como exemplos o dano nuclear e o dano ambiental. Nesse caso, o Estado tem o dever de indenizar, independentemente, né, de qualquer culpa aí causada, ok? Então, a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco administrativo como regra nos casos comissivos e, no caso de omissão, adotou a teoria da culpa administrativa, tá bom? Vamos entrar um pouquinho mais sobre a teoria da culpa administrativa agora. A teoria da culpa administrativa é aplicada, então, nos casos de omissão do Estado. Então, para o STF, a responsabilidade do Estado por omissão ela é considerada subjetiva. Há necessidade, então, de se provar o elemento dolo ou culpa. A omissão que vai gerar a responsabilidade do Estado é aquela violadora de um dever de agir do Estado. Então, é necessário se provar que o Estado tinha um dever de agir e que ele não agiu. Então, nós temos exemplos aí de omissões que geram resultado lesivo e que o Estado tem que reparar, em caso de prejuízos decorrentes de obras públicas, enchentes, buracos em vias, buracos abertos em vias sem sinalização, são exemplos clássicos aí que nós encontramos de responsabilidade no caso de omissão. Essa teoria da responsabilidade subjetiva, a vítima tem o ônus de provar a ocorrência do dolo ou culpa, além de demonstrar, né, os demais requisitos da responsabilidade, que são a omissão, o dano e o nexo causal. Né? Contudo, tem-se admitido jurisprudencialmente, diante da posição de inferioridade da vítima frente ao Estado, que o Estado vem, então, nós aplicamos a inversão do ônus da prova, e o Estado, então, é que tem que vir a provar se agiu com dolo ou culpa ou não. Ok? Dentro da teoria da culpa administrativa, nós temos 2 classificações. Nós temos a responsabilidade do Estado por omissões por fatos da natureza, e nós temos a chamada responsabilidade do Estado por comportamento material de terceiros. A primeira hipótese aqui, relacionada a fatos da natureza, a responsabilidade do Estado vai aparecer se o Estado tinha o dever de atuar de forma a evitar danos causados pela natureza e o Estado não atuou. Nesse caso, o Estado será responsabilizado desde que comprovado que houve uma omissão por parte dele e essa omissão causou um dano a terceiros, ok? Imagine numa enchente, os bueiros de escoamento de água estavam trancados por falta de manutenção por parte do Estado, causando alagamentos em determinada residência. Então, nós tínhamos aqui comprovado o dever de agir do Estado, então, nesse caso, o Estado tem que vir a reparar devido à sua omissão, ok? E a responsabilidade do Estado em caso de comportamento material de terceiros, o STF entende que a responsabilidade é subjetiva, ok? Então, por exemplo, uma atuação de multidão de terceiros que venha causar danos às pessoas, quando comprovada a omissão de segurança por parte do Estado, o Estado tem o dever de responsabilidade por omissão, ok? Mas tenho muito cuidado para questões de prova, que o fato material de terceiro,
Quando nós temos uma relação de custódia, passa a ser, então, objetiva. Muito cuidado, então, para concursos aí na área de segurança pública que abordam essa questão. Vejam bem, ó, nas relações de custódia, a responsabilidade do Estado é objetiva nas omissões, pois o Estado está na posição de garante, onde tem o dever de assegurar a integridade das pessoas ou das coisas. Então, digamos que nós tenhamos aí um assassinato de um preso por outro preso. Nós temos aí um fato, comportamento material de terceiro. Nesse caso, o Estado vai ter que reparar o dano porque ele tinha aquele preso como custódia dele, estava sob responsabilidade do Estado. Mesma situação acontece, por exemplo, em alunos em escolas públicas, a responsabilidade de custódia é do Estado. E nós temos, nesse caso de custódia, responsabilidade, então, objetiva, ok? Então, nós temos aí um agravamento da responsabilidade do Estado. Não há necessidade de se provar, então, o elemento dolo ou culpa. Dentro ainda da teoria da responsabilidade, é importante nós estudarmos a responsabilidade por atos legislativos e atos judiciais. Então, pessoal, em regra, a atuação da atividade legislativa e a atuação da atividade jurisdicional não gera dano para o Estado. Okay? Não há responsabilização do Estado. Mas em algumas situações, a doutrina e a jurisprudência têm admitido que o Estado vai ter que responsabilizar. Então vejam bem, ó, no caso da atividade legislativa, então, no caso da atuação do poder legislativo, olha só, a atividade legislativa ensejará a responsabilidade do Estado sempre que houver uma inconstitucionalidade e essa inconstitucionalidade for lesiva a terceiros, ou quando se comprovar uma omissão inconstitucional do Estado em legislar. Okay? Então, é necessário se provar uma inconstitucionalidade ou uma omissão constitucional, e essa omissão tem que ser lesiva. Okay? Então, o STF exige prévia declaração de inconstitucionalidade de lei ou prévia declaração de omissão do Estado no seu dever de legislar, certo? E ainda a demonstração da lesão para que possa haver, então, a responsabilização do Estado. Então, tem que preencher esses requisitos aqui. E a segunda atividade que, em regra, não deve gerar responsabilidade é a atividade jurisdicional, a atuação do Poder Judiciário, ok? Mas nós temos situações onde o Poder Judiciário pode vir a ser responsabilizado. Quando? O Estado poderá ser responsabilizado por atos judiciais lesivos ou erros judiciais, ok? Então, se nós tivermos aí atos judiciais lesivos ou erros judiciais, pessoas que são mantidas além do tempo necessário na prisão, nós vamos encontrar aí a responsabilidade do Estado, o dever de reparação, né? Então, faça a leitura lá do artigo 5º da Constituição Federal. Agora, pessoal, é importante nós fazermos a leitura do dispositivo constitucional que traz a responsabilidade da administração pública. Nós vamos encontrar lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos causados que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui que é essa chamada responsabilidade objetiva do Estado. Então, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, toda a administração direta, e as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, quem são elas? A autarquia e a fundação pública de direito público, a responsabilidade é objetiva. E as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço, também. Quem são as prestadoras de serviço público? Nós temos aí a empresa pública e a sociedade de economia mista, que podem ser prestadoras de serviço público. Mas nós podemos também ter o particular delegatário de função pública. Lembrem da concessão e permissão. Nesse caso, nós vamos aplicar também a responsabilidade objetiva, ok? Também é necessário que o agente público tenha agido na qualidade de agente público, ou seja, esteja investido na função e atuando na função de agente público, ok? E a responsabilidade desse agente público vai ser apurada através de uma ação regressiva.
Nesse caso, o Estado, então, poderá vir a demandar o seu agente para que ele responda por esse dano causado somente em caso de comprovação de dolo ou de culpa. Ok? Então, resumidamente aqui, ó, a administração direta, nossos entes federativos e seus órgãos responderão de forma objetiva. A administração indireta, quando nós temos prestação de serviço público, ou seja, as nossas prestadoras de serviço público, a responsabilidade será objetiva, ok? E a administração direta responde de forma subsidiária, ou seja, de forma secundária. Já no caso das exploradoras de atividade econômica, então empresas públicas, sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, nós já vimos que elas vão se equiparar ao setor privado, então a responsabilidade é subjetiva, é uma responsabilidade de direito civil, né? A responsabilidade lá do artigo 927 do Código Civil. E no caso das nossas concessionárias e permissionárias, certo? Nós vimos que as concessionárias e permissionárias, a responsabilidade é objetiva. Aqui é importante nós entendermos que houve dois entendimentos do STF em relação a elas. O primeiro entendimento do STF, já ultrapassado, dizia que, no caso dos usuários de serviço público, a responsabilidade era objetiva. No caso daqueles que não eram usuários, a responsabilidade seria subjetiva, ou seja, teria que provar dolo ou culpa da concessionária. Esse entendimento foi superado pela própria redação do artigo 37, parágrafo 6º, e atualmente o entendimento é que a responsabilidade das concessionárias e permissionárias é objetiva, tanto para o usuário quanto para aquele que não é usuário no serviço público, tá bom? Pessoal, e por fim, aqui ó, é importante nós entendermos como é que acontece a responsabilização do agente público. Nós vimos que o Estado pode entrar com uma ação regressiva contra os seus agentes em caso de dolo ou culpa. É uma responsabilidade subjetiva, ok? O que tem que acontecer? O entendimento do STF que, primeiro, a vítima ajuize uma ação contra o Estado. Essa ação será baseada na teoria objetiva, no caso de comissões, e no caso de omissões, baseada na teoria subjetiva. Ok? Já a ação regressiva do Estado contra o seu agente será baseada numa teoria subjetiva, ou seja, o Estado tem que comprovar dolo ou culpa do seu agente. Tá bom? Então é necessário, primeiro, que a vítima entre contra o Estado vai vir a ser condenado a reparar esse dano, e depois o Estado entra com uma ação regressiva, cobrando daquele agente o ressarcimento ao erário em caso de dolo ou culpa, ok? Então, o entendimento majoritário e da doutrina é que essa ação regressiva contra o agente é considerada imprescritível, baseado lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Desculpa, artigo 37, parágrafo 5º, diz que a ação de ressarcimento ao erário é de forma imprescritível, tá bom? Existe já uma corrente minoritária, mais moderna, aí, que nós encontramos o professor Alexandre Maza ou José Carvalho Filho, que afirma que o prazo seria de 3 anos de prescrição para pessoas jurídicas do direito privado, ok? Mas a doutrina majoritária entende que a ação regressiva contra o agente, por se tratar de ação de ressarcimento ao erário, ela é considerada imprescritível. Olha só, pessoal. É importante nós analisarmos dentro da responsabilidade do agente, sabermos que há uma incomunicabilidade entre as instâncias. Então, determinado ato, determinado fato, pode gerar uma responsabilidade civil do agente, pode gerar uma responsabilidade administrativa, até mesmo penal. Ok? É importante nós sabermos que há uma independência entre cada uma das instâncias. Não há que se falar aí em bis em idem, ok? Mas há uma exceção. Há uma exceção onde há uma comunicação entre as ações. Nós encontramos a exceção lá no artigo 126 da Lei Federal 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ok? Então, no caso, de uma ação penal, onde houver uma absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, essa situação de absolvição vai influenciar na esfera administrativa, por exemplo, num PAD, ou na esfera civil, por exemplo, numa ação de reparação, ou até mesmo aí numa ação de improbidade administrativa, ok?
E, por fim, tem que ter muito cuidado, que cai muito em prova, que a falta de provas não influencia nas demais instâncias. Então, se determinado agente foi absolvido numa ação penal por falta de provas, isso não vai influenciar na ação civil ou na ação administrativa. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Vamos agora fazer o esquema e resolver questões de prova sobre o assunto, ok?